Como já dizia o mestre Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. A Agência Maurício Trachtenberg, no Dia Nacional da Educação, lança o podcast sobre a corrupção no MEC e educação no Brasil. Meu nome é Majei Soter Costa. E meu nome é Nicole Conchon. Esse é o Pod das 10. Quando a gente fala de educação, a gente entende, pelo menos no papel, de que é um direito garantido para todos, Pelo menos é o que diz na Constituição. Mas a gente sabe que não é bem dessa forma, Porque mesmo com a sua tamanha importância, com a sua grandiosidade, que é o setor educacional, ele é frequentemente atacado pelos cortes do governo, com seus descasos constantes, as suas faltas de verba, o sucateamento de universidades federais, mensalão, as chamadas escolas fakes, creches não finalizadas, teto de gastos, enfim, enormes desafios que a educação brasileira tem sofrido ao longo da sua história, ao longo dos anos, e isso só se acentuou nesse último ano, nesses últimos meses. E eu acho que para entender toda essa corrupção que foi sendo construída, esse sucateamento, essa precarização, esse roubo e esse abandono no MEC, a gente precisa entender como que a educação no Brasil foi instalada em primeiro lugar, A gente pode considerar que os primeiros educadores do Brasil foram jesuítas, nas suas missões para catequizar os indígenas, os povos originários lá em 1500 e pouco. Já os filhos dos colonos europeus, eles estudavam nos colégios. Ou seja, era uma educação que era moldada pela igreja, focada na alienação, no apagamento de culturas e costumes. Mais tarde, eles ingressaram em universidades europeias, enquanto o resto da população foi marginalizada do direito e da educação. Enfim, o começo se deu assim, Na exclusão e marginalização da maioria da população. Tendo em vista todo esse contexto, é nítido que o letramento da população era reservado a uma área muito pequena, Quem tinha mais chance de prosperar era quem sabia ler e escrever, e quem sabia ler e escrever era uma parte da população mínima. Mesmo depois da independência, lá em 1822, a educação não sofreu muitas alterações nesse sentido. O povo pobre e preto ele continuou com acesso muito limitado a qualquer sala de aula, seja nas universidades ou nas escolas. Já os ricos, não. Eles estudavam dentro e fora do país com ensino de qualidade ótimo. Ou seja, a educação no Brasil não é um direito assegurado, mas sim um privilégio invicto. A falta de investimento no sistema público é intrínseco na história do desenvolvimento do Brasil. E assim continua até hoje. Essa raiz segregacionista que a educação brasileira carrega, a gente pode evidenciar na pandemia, Na pandemia da Covid-19, que deu início lá em 2020, lá no começo de 2020, em que rolou o distanciamento social, O lockdown, pelo menos depois. Mas o ponto é que as escolas fecharam, as creches fecharam, as universidades fecharam, e com isso os estudantes, os profissionais da educação tiveram que se adaptar ao EAD, que é o ensino à distância. O que, para muitos, foi tudo bem, porque tem os equipamentos necessários de qualidade, mas para muitos não, porque não tem acesso a esse equipamento. Então, muitas pessoas ficaram sem esse direito garantido nesses tempos pandêmicos que foram muito atípicos, na época e que segue até hoje. Então, o que a gente vê aqui é que há um esquecimento. Então, além de uma exclusão social, além de uma falta de acessibilidade ao ensino, a gente vê também uma exclusão digital, Uma falta de perspectiva. Existe essa falta de perspectiva de fazer com que seja acessível a todo custo. E acho que junto com essa questão do EAD, a gente pode
falar sobre o sucateamento das universidades federais no Brasil, e principalmente com as do Rio de Janeiro, por exemplo, a UF, a UFRJ, que são grandes centros de pesquisa e centros de conhecimento, não só para o Brasil, mas para a América Latina. Então, mesmo que as universidades federais tenham um dobro de alunos de 17 anos atrás, as verbas seguiram caindo, né? Os cortes seguiram acontecendo, principalmente quando começou o governo Bolsonaro. E todos esses ataques que você citou, Nicole, eles foram financiados com dinheiro vindo de um lugar específico, o Ministério da Educação, mais conhecido como MEC, né? Ele foi criado em 1930, na era Vargas. Ele é um setor essencial do sistema, mas ele vem sofrendo muito nas mãos dos governantes e do sistema brasileiro no geral. A maior questão levantada aqui é que, apesar de ser um setor essencial e que poderia mudar milhões de vidas, ele está sendo sucateado e roubado pelo governo Bolsonaro. No ano de 2020, por exemplo, a Folha fez um levantamento em que esse foi o ano em que houve o menor gasto com MEC na educação básica na história. Mesmo que o presidente Jair Bolsonaro tenha dito na sua campanha eleitoral que ele ia priorizar esse setor da educação, o que aconteceu na verdade foi uma redução de recursos, diversas trocas de ministros, envolvimento corrupto com pastores, o acionamento do teto de gastos e outras mil atrocidades. A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton, e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Esse áudio que a gente acabou de escutar foi o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi revelado pelo jornalista Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo, o que deixa muito explícito nele o seu envolvimento corrupto do MEC, dos ministros do MEC, a pedido do presidente Bolsonaro, né? Então, segundo essas tais reportagens vazadas também, os pastores, esses pastores amigos, os tais amigos de Bolsonaro, eles pediam propina em barras de ouro em troca da liberação de verbas do FNDE, né? Que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E é importante lembrar, né, Nicole, que o Milton Ribeiro foi o terceiro ministro do Bolsonaro. Ele ficou no cargo de julho de 2020 até março de 2022. Antes dele, teve o Ricardo Vélez Rodrigues, que disse que a universidade não é para todos, que era um fã declarado do filósofo Olavo de Carvalho, reiterando aqui, filósofo entre aspas. O segundo foi o Abraham Weintraub, que se envolveu em várias polêmicas do Enem, foi responsável por cortar diversas verbas das universidades. Ele pediu demissão em 2020, ele saiu correndo do país com medinho de ser preso. E ele ainda era ministro, quando ele fugiu para os Estados Unidos. O terceiro foi o Carlos Alberto Decotelli. Ele nem chegou a assumir o cargo, porque tinha tanta informação falsa no seu currículo, que depois da imprensa expor, ele decidiu pedir demissão antes mesmo dele tomar posse. Depois do Carlos teve o Milton Ribeiro, e hoje quem toma conta do Ministério da Educação é o Vitor Godoy, que com a educação não tem nada a ver, ele é engenheiro. Os nomes mudam, mas a política de destruição do país vai seguir a mesma enquanto esse governo do Bolsonaro durar. Além desse escândalo, Major, que você citou, a gente pode citar outros igualmente escandalosos feitos nesse governo, nesses últimos tempos. Por exemplo, as chamadas
escolas fakes. Então, o que a gente precisa entender sobre essas tais escolas fake é que o governo Jair Bolsonaro, ele autorizou a construção de 2.000 novas escolas dentro do Brasil, mesmo sem ter recursos suficientes para finalizar em outras 3,5 mil unidades paralisadas há anos. Então, esse caso foi revelado pelo Estadão no dia 10 de abril desse ano. E, Nicole, quem ganha nesses casos? Quem ganhou nesse escândalo das escolas fake? No caso, foi os deputados que comemoraram e divulgaram a conquista de várias escolas que, na realidade, nunca vão ser construídas, né? Uma reportagem da UOL denunciou que o Nogueira ele usava esse dinheiro para turbinar a campanha eleitoral dos aliados, o seu reduto eleitoral, para desviar como propina e para fazer propaganda falsa. É bom a gente lembrar também do escândalo que teve com o superfaturamento dos ônibus escolares. Esse escândalo, na real, ele é conhecido como Bolsolão do Busão, e ele foi responsável por superfaturar ônibus escolares em mais de 700 milhões de reais. Mas, na verdade, o que aconteceu? O governo Bolsonaro ele abriu um processo licitatório que previa pagar 480 mil por ônibus. Mas, na verdade, cada ônibus ele deveria custar no máximo 270 mil. Se a gente comparar o preço que o governo queria pagar e o preço verdadeiro dos ônibus, há uma diferença de 55% no preço. Foi gasto 700 milhões de reais a mais. E para onde foi esse dinheiro a gente já sabe, né, Nicole? Propina. Para quem? Pro Centrão. As mesmas pessoas que financiaram as escolas fake e os mesmos pastores que desviaram dinheiro do MEC em troca de ouro, em troca de propina. Pois é, Majô, e a gente vê também que não é só os ônibus que são superfaturados, mas também os kits de robótica, porque com os recursos do FNDE, prefeituras compraram kits de robótica 420% mais caros do que o valor de um mercado. E cada um desses kits foram vendidos por 14 mil reais, mas na nota fiscal da empresa obtida pela Folha de São Paulo foi pago apenas 2,7 mil reais. Vale ressaltar, Nicole, que as escolas que supostamente receberam esses kits de robótica não tinham nem mesmo recursos básicos de infraestrutura, muito menos um sistema de informática ou de manutenção que suportasse esses kits de robótica. Mas afinal, qual foi a empresa que vendeu esses kits de robótica? O nome da empresa é Megalic. Essa empresa é ligada ao vereador de Maceió, João Catunda, que é aliado de Arthur Lira, o presidente da Câmara. Esse Arthur Lira foi o que aprovou essa compra e que foi o intermediário dessa operação. O Arthur Lira também é de Maceió, e as prefeituras que adquiriram esses kits são, em sua maioria, cidades do Nordeste e de Maceió, que é o reduto eleitoral de Lira. Ou seja, os recursos do Fundeb, do MEC, eles estão hoje sob controle do Centrão. E quem paga a conta é a educação e a população. Para a gente entender melhor todo esse contexto, em tudo que a gente está falando aqui ao longo desses minutos sobre o MEC, sobre a educação e tudo mais, a gente chamou uma convidada muito especial, que é a educadora e vereadora do PSOL e militante dos direitos humanos. Então, Silvia, obrigada por ter aceitado conversar com a gente sobre todas essas questões que a gente comentou aqui mais cedo. Por favor, se apresente, fala um pouco sobre você. Meu nome é Silvia Ferraro, eu sou educadora, sou professora da rede municipal aqui em São Paulo, mas já sou professora há muitos anos, já fui da rede estadual também. Meu envolvimento com a educação, com a pedagogia, começou comigo muito jovem, né? Da primeira vez que eu li Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, eu tinha 16 anos e já me encantei, já
decidi que eu queria ser educadora e atualmente eu sou vereadora pelo mandato coletivo da bancada feminista do PSOL aqui na Câmara dos Vereadores. Então eu estou licenciada da minha profissão de professora para cumprir essa função aqui na Câmara Municipal e obviamente também a gente se dedica bastante à questão, entre todas as questões que o nosso mandato coletivo se dedica, a questão da educação é uma delas, é uma das nossas prioridades. Eu queria saber, assim, quais são essas consequências principalmente desses últimos escândalos, né? Mas os escândalos do MEC em geral, assim, quais são essas consequências para o desenvolvimento da educação? Sobre o MEC, eu vou pegar a partir do último episódio, que eu acho que esse último episódio ele diz muito sobre o momento que a gente está passando em relação à educação no Brasil. O fato da gente ter um ex-ministro da educação, que só foi ex-ministro porque os escândalos foram muito vultuosos, mas esse ex-ministro estava andando com uma arma quando foi barrado, ele foi barrado no aeroporto pela arma dele ter disparado de forma acidental e isso diz muito sobre quem são os ministros do MEC. Esse ex-ministro, ele não é educador, ele é um ideólogo bolsonarista e ele é um pastor e ele anda armado, ou seja, ele não anda com livros de educação, de pedagogia, não, ele anda com uma arma. Então isso já diz muito sobre que virou o MEC, virou um lugar de quadrilha, porque estão roubando o Fundeb, que é um fundo para a educação básica, em troca de apoio político nas cidades mais, nos rincões dos interiores, né, do Maranhão, do Piauí, né, e sabe lá mais de quais estados. E quem está fazendo isso está fazendo em nome da Bíblia, em nome de Deus. Eles estão nos cargos de pastores, né, porque inclusive o Milton Ribeiro é pastor, e isso traz pra gente o quê? Um ataque duplo, porque é um ataque ao ensino laico, né, que a gente sempre defendeu, desde a Constituição de 88, a educação pública tem que ser laica. Então o MEC não é lugar de pastor, o MEC é lugar de educadores, de pedagogos. E é um ataque duplo por quê? Porque é uma quadrilha que rouba em nome de Deus, né? Então tá fazendo o quê? Tá distribuindo recursos do Fundeb em troca de apoio político. É tráfico de influência, é corrupção, então assim, e tudo isso com um fundo ideológico muito forte, claro. Que é o quê? A ideologia conservadora, a ideologia que a gente chama de neo-conservadora, que é uma ideologia de que, enfim, a educação ela tem que ser uma doutrinação para que as pessoas sigam o militarismo, sigam uma disciplina rígida dos corpos, sigam uma disciplina que é antifeminista, que é racista, que é LGBTfóbica, que da extrema-direita, né? Então, todo esse viés ideológico virou o MEC. O MEC hoje não é o Ministério da Educação, o MEC hoje é um Ministério de divulgação da ideologia bolsonarista, que é uma ideologia de extrema-direita e conservadora. Então é nesse patamar que a gente está hoje. E isso afeta muito a educação básica. Ela é afetada, primeiro, porque os recursos estão sendo sugados pelos apoios políticos e não pelo critério educacional. E segundo, porque não existe mais a autonomia, não existe mais a liberdade de educar, existe um patrulhamento ideológico para que os profissionais de educação se enquadrem dentro daquilo que o MEC quer, que é a repetição, né, a propagação dessa ideologia bolsonarista. E isso não acontece, contudo, sem uma resistência muito grande dos profissionais de educação, que aí eu acho que eu posso falar depois. Com certeza. E aí, pegando um gancho, assim, né, em relação a dentro do MEC, quais seriam, assim, os principais problemas quando há uma intervenção privada? Quando há, quando
olha e se entende a educação como uma mercadoria e intervenções que não sejam estatais entrem, assim. Como então, tem dois aspectos a privatização da educação, né? A transformação da educação numa mercadoria. Uma que ela fica muito menos acessível para as populações mais pobres, de baixa renda, da classe trabalhadora, porque tudo vai ser pago, tudo vai ser mercantilizado. Mas tem um outro aspecto que a educação pública, além dela ser gratuita, ela também é laica, ela é pública, ou seja, a comunidade ela tem que abraçar a escola, abraçar a educação como uma coisa dela, como uma coisa pública e não como propriedade intelectual, ideológica de um grupo. Ela não é de um grupo, ela é de toda a comunidade. Então, quando você privatiza, principalmente para organizações sociais de cunho religioso, esse cunho religioso ele vai estar presente dentro dessa educação. Como a construção de igrejas, né, que o Bolsonaro quis ajudar os amigos pastores. Exatamente, como a construção de igrejas, mas como a construção de creches que vão ser dadas, né, para que uma ONG ou uma organização social de cunho religioso, conservador, administre essa creche e dentro dessa creche, desse centro de educação infantil, passe a ideologia conservadora. Então, a privatização ela é ruim em todos os sentidos. Porque ela, ao mesmo tempo, ela suga o dinheiro público para instituições privadas e também faz com que essas instituições privadas tenham influência política e ideológica nessa educação que deveria ser pública. E a gente está vendo que o setor da educação foi o menos investido pelo governo e nessa última década, assim, foi desde 2020 foi o setor que menos recebeu verbas, né? E quais são as consequências disso, assim, como que o sucateamento da educação, como que tudo isso atrasa o nosso processo, inclusive para que pare de acontecer esses escândalos e esses esquemas dentro desse órgão público. Veja, é um ciclo vicioso, né? Porque quanto menos a gente investe em educação, mais a gente vai ter uma população que não vai enxergar os problemas nas suas causas e raízes sociais. Uma população que não tem acesso à educação, não só à informação, mas à educação de modo mais abrangente, uma educação emancipadora, vai ser uma população que vai olhar para a fome que ela está passando, que vai olhar para a falta de moradia, que vai olhar para os problemas dela não ter direitos trabalhistas e vai achar que isso ou é uma coisa da natureza ou é uma coisa porque ela é incompetente, porque ela não teve capacidade, porque ela se sente inferior por ser negra, por ser pobre, porque é assim mesmo que funcionam as coisas. Então, assim, a educação não é só para a pessoa aprender o português e a matemática. A educação é principalmente para a pessoa enxergar o que ela é no mundo, enxergar as relações sociais, enxergar que ela pode transformar esse mundo, inclusive. Então, a educação libertadora e emancipadora, que é a educação que eu acredito, é a educação que serve para a pessoa agir dentro do mundo que ela vive, transformar esse mundo que ela vive. E isso é fundamental se a gente quer uma outra sociedade. Não existe outra sociedade possível se a gente não tiver uma população que possa, né, tomar as rédeas do seu próprio destino, da sua própria história. Né? E isso vem através da educação, que não é só dentro da escola, ela é também fora da escola, nos movimentos sociais, mas, sobretudo, a educação formal é muito importante e cumpre um papel muito importante nesse processo. O que falta, assim, acho que é só pra gente já finalizando aqui, já no nosso final, assim, mas o que falta, assim, para a educação brasileira se conectar com a materialidade histórica do país, assim, no quesito amplo da coisa, assim. Não sei se ficou muito abrangente, mas quais são os nossos maiores desafios, assim?
Acho que esse é o... Acho que a universalização da educação, ela avançou bastante, né? Então, mais pessoas tiveram acesso à educação, mas isso ainda não é 100%. Então, ainda tem que avançar a universalização da educação infantil, da educação básica e, sobretudo, da educação universitária, porque essa é, digamos assim, o gargalo, né? A maioria das pessoas chegam na educação básica, mas não, ou na educação do ensino médio, mas não conseguem adentrar a universidade, né? A questão das cotas é muito importante por conta disso. E acho que a expansão das vagas públicas ela é fundamental, a expansão das vagas nas universidades, mas nas universidades, sobretudo nas universidades públicas, porque a gente teve uma expansão de vagas nas universidades privadas, mas com uma qualidade inferior do que são dentro das universidades públicas. Então a expansão das vagas, a universalização do acesso a todos os níveis de ensino é fundamental e a qualidade, né? A qualidade depende muito, na minha opinião, de dois fatores hoje em dia, da formação dos profissionais de educação. Então essa formação ela tem que ser qualificada. A gente vê que tem muita faculdade de pedagogia que forma com má qualidade, só reproduzindo uma formação aligeirada para poder receber recursos, né? Então a gente precisa investir na qualidade, principalmente da educação universitária, nas áreas de licenciatura e nas áreas de pedagogia, e também fazer com que essa formação desses profissionais de educação se reflita dentro da escola pública, né? Então, valorizar muito a escola pública, muito a educação básica na escola pública, e valorizar, sobretudo, os seus profissionais de educação, para que eles permaneçam na escola pública. Isso tem a ver com valorização salarial, tem a ver com respeitar o piso do magistério, tem a ver com respeitar o plano de carreira, tem a ver com que os profissionais de educação se sintam que querem permanecer na educação. Hoje em dia, por exemplo, uma grande parte da juventude não quer mais ser professor, não quer mais ser professora, porque existe uma desvalorização da profissão. Então isso tem que ser retomado. O Pod das 10 gostaria então de agradecer muito pela nossa convidada Silvia Ferraro, pelos veículos de imprensa que disponibilizaram e trouxeram à tona todos esses escândalos e todos os casos de corrupção dos ministros que fizeram eles caírem. A revolução vem daí. E por último, mas não menos importante, fora Bolsonaro.